Olá, esse é o módulo 29 do nosso curso de evolução. No módulo passado, nós falamos sobre seleção sexual pré-copulatória. Essa era a única seleção sexual da qual o Darwin falou nos 2 volumes do seu livro sobre a descendência do homem e a seleção sexual. 2 volumes falando em seleção sexual, mas ele não falou em mais nada que não fosse pré-copulatório. Por que que o Darwin não considerou uma coisa tão grande que tem até um módulo especial só sobre isso? Porque o Darwin, como eu falei na aula passada, ele estava no século XIX, então ele tinha uma formação conservadora, né? Era aquilo daquele momento. Então, para ele, o único tipo de seleção sexual que podia existir era de machos brigando para ficar com a fêmea, ou a fêmea escolhendo com que macho mais bonito, que ela ia ficar. Para ele, a seleção sexual acabava no coito. Quer dizer, na hora que o bicho transava, pronto, já aconteceu a seleção. Isso ficou sendo assim nos livros de biologia, de evolução, durante muitos anos. Só que, mais ou menos dos anos 70 para frente, começou a se descobrir que não era bem assim. Numa revisão feita em 2002 por Brickhead e Pizzari, eles falaram o seguinte: seleção sexual é o processo evolutivo que favorece o aumento em frequência de genes que dão uma vantagem reprodutiva. Bom, isso é o que o Darwin já tinha falado. Darwin pensou que esse processo era exclusivamente pré-copulatório porque ele assumiu que as fêmeas seriam sexualmente monógamas. Só nos últimos anos ficou claro que fêmeas são tudo menos monógamas. Entenderam? O Darwin não podia imaginar que uma fêmea pudesse cruzar com mais de um macho, porque ele estava com a sociedade vitoriana do século XIX da Inglaterra na cabeça. Agora, se uma fêmea cruza com vários machos, aparece um novo tipo de seleção. Uma seleção que acontece depois que ela cruzou. Esse é o assunto do módulo de hoje. A seleção sexual pós-copulatória, ela também pode ser dividida, que nem a pré-copulatória, em seleção intrasexual e intersexual. Como que vai ser uma seleção intrasexual, por exemplo, uma competição entre machos, depois que acabou a cópula? Como que machos podem competir depois que já transou? A seleção sexual pós-copulatória, intrasexual, pode ser classificada em vantagens do primeiro macho e vantagens do último macho, pensando sempre no macho competindo pela fêmea. Claro que existem casos em que é o contrário, mas a 90%, 99% dos casos são os machos competindo pela fêmea, por conta daquilo que eu falei no módulo passado, da proporção sexual ativa. Né? Como as fêmeas despendem mais de energia na reprodução, na cuidar da prole e tudo mais, elas são menos disponíveis, então a competição maior fica sendo entre os machos. O primeiro tipo de competição pós-copulatória intrasexual é a competição de esperma. No módulo passado eu perguntei, por que tem bichos com os testículos tão grandes quando você só precisa de um espermatozoide? Por conta da competição de esperma. Se uma fêmea cruza com vários machos, pode ser que o macho que jogue mais espermatozoides dentro dela tenha uma chance maior do espermatozoide dele ser sorteado para fecundar o óvulo. Parece que essa força é o que provocou esse aumento do tamanho dos testículos dos animais. Então, por exemplo, esse gafanhoto aqui tem o maior testículo do reino animal em relação ao corpo. Os testículos dele representam 14% de toda a massa corporal. Só para comparar, uma pessoa de 70 quilos teria mais de 9 quilos de testículo se fosse igual a esse gafanhoto. Quando você compara várias espécies de insetos em relação à proporção testículo-massa corporal em função de ser poliândrico ou não, poliândrico é uma fêmea que cruza com muitos machos, a gente vê que quando as espécies são poliândricas, que são as bolinhas brancas nesse gráfico, os testículos costumam ser maiores do que quando elas são monoândricas.
Naturalmente, quando você vê uma coisa dessa, você logo pensa, e o ser humano? Né? Bom, vocês sabem que existem primatas poliândricos e primatas monoândricos. Nesse gráfico estão colocadas as relações entre tamanho do testículo e tamanho do corpo em função do primata ser monoândrico ou poliândrico. E você vê que nos primatas que são poliândricos, os testículos são maiores em relação ao corpo. E a espécie humana? A espécie humana fica bem no meio do caminho ali, entre os poliândricos e os monoândricos. Então não dá para tirar nenhuma lição de moral em função da relação de tamanho do testículo com o tamanho do corpo na espécie humana. Além do mais, isso é uma coisa que a gente herdou, né, na evolução da espécie humana, mas hoje em dia nós temos coisas muito mais poderosas que são as regras sociais, a cultura, que mandam muito mais do que essas determinações genéticas na nossa história. Como tudo que é impulsionado pela seleção sexual, existe um momento em que você tem a seleção estabilizadora dando uma segurada de barra. Vocês viram que quando não dá uma segurada de barra acontece o que aconteceu com o alce irlandês. Né? A espécie entra numa corrida fischeriana por conta da seleção sexual e dá tudo errado. Então a seleção estabilizadora é uma barreira muito importante. Olha só o caso dos morcegos. Os morcegos são mamíferos que voam, né? E voar é uma coisa muito custosa. Não só para os morcegos, para as aves também voar é uma coisa muito custosa. Né? Porque são animais mais pesados que o ar, então eles têm que expender uma energia enorme batendo asas. Essa energia consome uma boa parte de todo o alimento que o animal consegue. Quando um morcego é poliândrico, ele precisa ter testículo grande. Então foi feito um estudo, uma revisão da literatura com 334 espécies de morcego. E aí eles compararam o tamanho do testículo das espécies poliândricas com as espécies monoândricas. O que eles viram? O que era esperado. Quando a espécie é poliândrica, os testículos são muito maiores em relação ao corpo do que quando é monoândrica. Mas aí eles foram estudar um pouco mais. Eles pensaram assim, qual é o órgão do nosso corpo que consome mais energia? No caso dos que voam, né, depois da asa, o que consome mais? O cérebro. Então eles foram ver o tamanho do cérebro dos morcegos. E olha que coisa interessante, eles encontraram que nos morcegos cuja fêmea era poliândrica, os cérebros dos machos eram menores. Ou seja, testículo maior, cérebro menor, que é uma compensação energética que acontece nos morcegos. Essa foi a conclusão do trabalho. Um estudo filogeneticamente mais amplo, usando não só mamíferos, mas também aves, encontrou claramente que as espécies que voam, ou seja, as aves e os morcegos, quando tinham testículos maiores, tinham cérebros menores. Então não era uma coisa exclusiva dos morcegos. Então parece realmente que o peso do testículo é uma coisa que conta muito para um animal que voa. Agora um outro exemplo de um preço que o animal paga para ter testículo grande. Os bugios são macacos que berram muito, né? Em inglês eles são conhecidos como howler monkeys. Né? São esses animais que eles dão um berro grosso que faz parecer até que ele é maior que é. E para esse berro grosso, eles têm toda uma estrutura óssea, né? O osso hilóide na garganta, que permite que eles possam emitir esses sons tão graves. Pois bem, foi feito um estudo comparando o tamanho desse osso nos macacos berradores, nos bugios, né, várias espécies de bugio, e se encontrou de novo que havia uma correlação negativa entre o tamanho do testículo e o tamanho desse osso. Nesse caso, não é uma questão de energia, porque não gasta tanta energia assim para fazer esse osso. Ou eles tinham berros grandes para poder garantir uma competição intrasexo do primeiro tipo, aquele que eu mostrei no módulo passado, ou eles investiam em testículos grandões para ter uma competição intrasexo do tipo dessa aula aqui, que é intrasexo pós-cópula. Isso é legal também. Ok, então esses são os primeiros tipos de competição intrasexo pós-cópula. Agora vamos ao segundo tipo. No primeiro, a fêmea cruza com vários machos e aí você luta ali na base da quantidade de esperma. Nesse, você tenta impedir que ela cruze com outros machos. Como é que você faz isso? Uma maneira é a cópula estendida. Vocês já devem ter visto cachorros que estão cruzando e aí eles ficam de costas um para o outro assim, ligados.
a ejaculação já aconteceu. A ejaculação na cópula dos cachorros acontece muito cedo, muito rápido. Só que eles continuam colados um tempão. Os cachorros têm um osso que permite a penetração da fêmea, mesmo sem ereção, e eles vão ter uma ereção depois da ejaculação. E nessa ereção formam tipo um caroço que trava o cachorro dentro da cadela. Por que isso existe? Porque enquanto eles estiverem assim, ela não vai cruzar com outro macho. Então é uma maneira que o cachorro tem de impedir que outro macho entre nela. Em lavadeiras, às vezes, eles fazem um negócio chamado abraço nupcial, em que eles ficam grudados, às vezes, por uma semana, o macho e a fêmea. Quer dizer, é uma adaptação de primeiro macho, em que o macho tenta evitar que outros machos cruzem com a fêmea. Um outro tipo de adaptação do primeiro macho são os tampões pós-cópula. Em alguns artrópodes, quando o macho cruza com a fêmea, ele quebra o pênis e o pênis fica meio que tampando a genitália da fêmea, como se fosse um cinto de castidade que o macho coloca na fêmea. Isso é interessante, né? Só que durante a evolução surgiram várias formas de genitália. Quer dizer, a genitália dos insetos tem uma diversidade tão grande que é muito usada pelos taxônomos para fazer taxonomia. A taxonomia de Drosophila é altamente dependente da morfologia da genitália. Por que tem tanta morfologia diferente da genitália? Porque são várias soluções que foram sendo encontradas ao longo do tempo para conseguir competir com outros machos de várias maneiras. Então, em odonatas, por exemplo, em lavadeiras, tem esse tampão sexual, mas tem machos cujo pênis tem uma função de saca-rolha para tirar o tampão sexual dos outros machos. Olha que coisa incrível. Tem outras espécies que o pênis tem uma colherzinha que ele enfia na fêmea para limpar a espermateca. Nessa lavadeira, por exemplo, quando o macho cruza com ela, a primeira coisa que ele faz é colocar o pênis dentro dela e vai fazendo um movimento de bombeamento que vai retirando o esperma que está dentro dela. Ele vai fazendo esse movimento. Então, os primeiros movimentos de bombeamento são para retirar o esperma de dentro dela. E só depois que ele retirou, que ele ejacula o esperma dele na espermateca da fêmea. Essas adaptações que eu falei, de retirar o esperma da espermateca, já são seleção do segundo macho. Né? No primeiro macho era só ele tentar tapar. Agora, você limpar a espermateca já são adaptações de seleção sexual do segundo macho, que continua sendo seleção intrassexual pós-copulatória. Continuando na nossa escalada de seleções sexuais intrassexuais, ou seja, competição entre indivíduos do mesmo sexo, nós temos o infanticídio. Infanticídio é quando, normalmente, o macho mata os filhotes da fêmea. Isso acontece, por exemplo, nos leões. Quando você tem um leão com um harém de leoas, se muda o leão, porque o leão que era o líder morreu ou foi derrotado numa luta por outro leão, a primeira coisa que o leão faz é matar todos os filhotinhos que estão amamentando ainda. Ele não faz isso por maldade, ele não faz isso para eliminar os genes do outro leão. Ele faz isso porque na hora que ele mata os filhotes que estão amamentando, a fêmea pode voltar a entrar no cio, voltar a entrar no estro, porque enquanto ela amamenta, ela não entra no estro. Então é uma maneira que o macho tem de acelerar a disponibilidade da fêmea para ele. Pode parecer uma coisa assim, nossa, que coisa extravagante, mas olha só, o infanticídio é conhecido em 119 espécies de animais, inclusive em macacos. Então o infanticídio não é uma coisa tão rara assim. O caso mais extremo desse tipo de seleção intrassexual é quando, ao mudar o macho principal do grupo, a fêmea que está grávida do macho anterior aborta. Do ponto de vista da fêmea faz sentido, porque quando nascesse o filhote, o macho ia matar. Então, ao abortar, ela já se torna disponível para cruzar e aí ela vai cruzar com um novo macho. Esse fenômeno é conhecido como efeito Bruce e foi descoberto por uma zoóloga inglesa chamada Hilda Margaret Bruce.
ela descobriu isso em ratos. Ela viu que os ratos, quando trocavam o macho principal de uma colônia de ratos, as fêmeas todas abortavam. Mas não é só em ratos que acontece isso. Isso já foi observado também em primatas. Por exemplo, no macaco gelata, Pteropithecus gelata, quando troca o macho, as fêmeas abortam. Como foi descoberto isso? Acompanhando uma população desses macacos, se observou que quando trocava o macho, passava um período grande não nascendo filhote nenhum. Os 6 meses seguintes à troca de macho, a gestação desse macaco é de 6 meses, não nascia nada. E depois, de repente, começava a nascer sincronicamente um monte de filhotes. O que significa isso? Que as fêmeas que estavam grávidas quando trocou o macho, todas abortaram. Então, o efeito Bruce acontece em várias espécies animais também. Não há como fazer um julgamento moral disso, porque lembra que eu falei? A evolução é amoral. Então agora vamos para a seleção sexual pós-copulatória intersexo. Nesse caso, o exemplo mais claro chama-se seleção críptica da fêmea. Por que críptica? Porque é uma seleção que a fêmea faz escondida. Por exemplo, eu mostrei para vocês no módulo passado um pedacinho de uma cena em que um macho cruzava com a fêmea de passarinho e eu falava assim, será que ela pode fazer alguma coisa agora que ele já ejaculou dentro dela? Ela pode. Se ela não gostou do macho, ela pode receber um outro macho. Ela faz um movimento mostrando que ela está disponível e aí ela abre a cloaca, ela se coloca numa posição assim com a cloaca para cima para o outro macho bicar o espermatozoide, o esperma do macho anterior. Ela mesma também espelha um pouco, né, pela cloaca, o espermatozoide do macho anterior. Então, desse jeito, ela pode cruzar com quantos machos quiser, mas ficar com filhos só daquele macho que ela escolheu. Isso é um negócio muito legal. Um exemplo muito claro de seleção críptica da fêmea são as cortes copulatórias, ou seja, ao invés do animal cortejar a fêmea antes do sexo, ele corteja ela durante o sexo. Então isso foi observado em um monte de organismos que durante o sexo o macho continua cortejando a fêmea, tocando ela em várias partes, fazendo uns barulhinhos, vibrando a asa. Isso é muito comum em insetos. Uma análise de 131 espécies de insetos descobriu que mais de 80% delas tinham corte durante a cópula. E aí o que acontece? A fêmea acolhe o macho, mas se a corte que ele faz durante o sexo não a satisfizer, ela se livra do esperma. Um outro papel interessante desse tipo de comportamento é evitar endocruzamento. Por exemplo, em grilos, a grila cruza com qualquer grilo, mas ela vai ter mais filhotes não aparentados do que aparentados. E não é porque se for aparentado morreu por problema de depressão de endocruzamento, não. É só porque ela seleciona, de alguma forma ela consegue não aceitar os espermatozoides de parente dela. Sabe quem é que faz isso também? A galinha. Esse vídeo é um vídeo super legal, tem um programa chamado Dance Sua Tese de Doutorado, Dance Your PhD, em que pessoas fazem vídeos sobre seus doutorados com dança e música. É super legal, eu acho maravilhoso isso. Vou mostrar para vocês um pedacinho de um que é sobre a seleção críptica da fêmea em galinhas. She liked Black Sabbath, so grew my hair and bought a leather jacket. Lost 20 IQ points, headbanging drunk. But she'd already moved on, she don't stick around for long. Next time we met, she was old school punk. Gonna be the Sid to her Nancy. Will she ever make up her mind now? Always one step behind, trying to keep up with that rocker girl. I'm gonna
cruza com um macho que é parente dela, ela cruza de boa. Só que na hora que esses espermatozoides dele vão encontrar o óvulo, eles são rejeitados pelo óvulo. Nesse caso, representado por essa bola de plástico enorme. Então, mesmo que ela cruze mais com parentes do que com não parentes, porque os galos parentes protegem um ao outro, mesmo assim, a maior parte dos filhotes que ela vai ter vão ser dos galos não parentes dela. O link para o vídeo completo está aqui embaixo, é bem divertido. E eu recomendo a você também que você veja esses vídeos, tem cada vídeo incrível. A imaginação das pessoas transformando ciência em dança é fantástica. Procura Dance Your PhD, é muito legal. Então, resumindo, seleção sexual é um tipo de seleção natural, só que não é adaptativa. É uma seleção onde o que importa é o número de filhotes que você consegue gerar, independente de adaptação ao meio ambiente. A seleção sexual pré-copulatória foi a que o Darwin estudou, foi a que a gente viu no módulo passado. A pós-copulatória é uma descoberta mais recente e ela acontece depois da cópula. Ela pode ser intrassexual, ou seja, animais do mesmo sexo competindo. Nesse caso, o caso mais clássico é a competição de esperma, mas também tem os tampões sexuais, tem as maneiras do segundo macho limpar a espermateca da fêmea, no caso dos artrópodes. Aí tem a seleção intersexual, e a mais comum é a seleção críptica da fêmea. É críptica porque ela acontece escondida, ela acontece lá dentro dela por algum mecanismo fisiológico. Ela consegue escolher que espermatozoides vão fertilizar o seu óvulo. Algumas vezes não é nem por isso, às vezes ela tem um comportamento de permitir acesso de um outro macho, porque ela não gostou do primeiro. E o sinal mais claro de seleção críptica da fêmea são os comportamentos de cortejo durante a cópula. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu acho muito legal. Tudo que tem a ver com história natural é muito bonito. Um abraço.